Começar com informação importante do André Hernan, então, para detalhar esse bastidor a respeito do Abel Ferreira. Foi um tema que mexeu com o noticiário aqui, evidentemente, no Brasil. Durante a semana isso foi muito falado, depois que o L'Équipe da França publicou essa informação. E o André Hernan traz bastidores desse caso envolvendo o técnico do Verdão. Segundo informações do nosso colunista do All Sport, o Abel realmente faz parte de uma lista que tem o Mourinho, o Gadiardo, ex-treinador do River Plate, e outros nomes. Não tem nada definido, não houve um contato com o Palmeiras, mas o nome do Abel Ferreira, segundo informações do André Hernan, é muito bem avaliado. Luiz Campos, que é diretor, e o Bruno Andrade vai trazer um pouco mais dos bastidores do lado de lá do clube francês, mas tem um olhar para o trabalho do Abel, mesmo com a pouca visibilidade que clubes brasileiros têm no mercado europeu, apesar do gigantesco trabalho que o Abel está fazendo por aqui. A gente sabe como não é a mesma proporção na Europa, e o Andrade também pode trazer esse panorama para a gente na sequência. O nome dele é muito bem avaliado, não só pelo trabalho de campo, mas também pelo trabalho de gestão de pessoas, como o Abel consegue manter esse time motivado depois de tantas coisas conquistadas e a maneira como ele lida com esse grupo de jogadores. Então, é um nome dentro da lista do Paris Saint-Germain. Aí eu te pergunto, Andrade, e do lado do ponto de vista do Luiz Campos, tem uma ligação por aí, né? Tem uma ligação, especialmente, e a mais óbvia, porque ambos são portugueses. O Luiz Campos foi treinador do Abel Ferreira no Penafiel ali na temporada 2000 e 2001, quando o Abel Ferreira ainda estava ali entre terminar a carreira ou não, basicamente isso. Certo é que o Abel Ferreira conhece muito bem o Luiz Campos. Aliás, sempre que o Abel tem a oportunidade de destacar algum profissional, seja treinador ou diretor, ele menciona frequentemente aquilo que foi o Luiz Campos para ele. Ou seja, não me surpreende nada o Luiz Campos e o PSG estarem de olho no Abel Ferreira, como também estão de olho em outro português em evolução, o Rubem Amorim, treinador do Sporting, que não sabe se fica ou não. O nome do Mourinho é falado, já não é de hoje, e esse aí dispensa comentários, dispensa apresentações. Mas aqui um ponto importante, hoje também traz uma informação, a comunicação social francesa, de que o Luiz Henrique também surge como um grande nome, o espanhol, ex-treinador da seleção espanhola, que até foi colocado também na mira da seleção brasileira. Certo é que são grandes nomes sendo avaliados e faz sentido sim o Abel estar sendo avaliado, como foi avaliado recentemente pelo Chelsea, agora avaliado também pelo PSG. É natural, o trabalho muito bem feito do Abel no Palmeiras chama atenção, não tem o mesmo peso do que um trabalho feito na Europa, feito nos principais centros, mas ainda assim é um trabalho significativo. Um ponto que é muito importante para poder discutir aqui, poder avaliar, apesar de existirem dois portugueses hoje no comando do PSG, porque há o Luiz Campos, que é o diretor de futebol direto do PSG, aquele que vira e mexe, está ali sentado no banco de reservas ou está por próximo, que tem uma ligação direta com os jogadores e com o treinador. Esse é o Luiz Campos português, mas há um português acima do Luiz Campos, que é o Antero Henrique, antigo diretor do Porto. Ele também hoje mexe com os investimentos do grupo do Qatar e gere, entre aspas, a Liga do Qatar. E já não é de hoje que, apesar de trabalharem juntos, apesar de serem portugueses, o Luiz Campos e o Antero Henrique pensam de forma diferente. Por exemplo, o Galtier, atual treinador, o Antero Henrique era contra, mas o que fortaleceu a contratação foi o fato do Galtier ter trabalhado recentemente com o Luiz Campos em outros clubes na França, e por isso o nome levou a melhor. Agora resta perceber quem é que vai ter a decisão maior. Se depender do Antero Henrique, dificilmente vai ser o Abel Ferreira. O Antero Henrique tem outras prioridades, entre elas o Mourinho, o próprio Rubem Amorim que eu falei. Numa dessa, o próprio Luiz Campos, o próprio Luiz Henrique talvez seja o nome do Antero Henrique. Agora, se a decisão passar mais pelo Luiz Campos do que propriamente pelo Antero Henrique, aí o Abel ganha força. Não é o favorito, a gente deixou bem claro isso, a equipe traz alguns nomes, o André Hernan reforça que o Abel está sendo avaliado, bem avaliado, mas que não é a prioridade, até porque há outros treinadores de peso. Você já falou do próprio Mourinho, há o Galhardo, que fez um trabalho brilhante no futebol sul-americano e está desempregado. Enfim, fala-se bastante do Luiz Henrique, ou seja, são vários os treinadores que estão ali com o Abel numa lista do PSG. Mas é interessante, ganha o Palmeiras, saber que o seu treinador, mais uma vez, é cogitado. Inicialmente ganha, depois perderia, claro, mas inicialmente ganha o Palmeiras pela projeção e pelo destaque que tem o seu treinador, está na mira de dois projetos multimilionários na Europa.
O L'Equipe tem até uma montagem com os nomes das imagens do Abel Ferreira, do Mourinho, do Galhardo e do Thiago Motta, ex-jogador brasileiro, também fazendo parte dessa lista de informações do L'Equipe da França. Agora, o Luiz Henrique me surpreende de certo ponto, o Bruno Andrade, porque pela imagem que ficou depois da Copa do Mundo, né? Foi um treinador que entrou de uma maneira, toda aquela resenha de streamer e tudo mais, com a Espanha, e viu uma expectativa muito grande e acabou ficando pelo caminho. Bom, só para reforçar uma informação, o Abel começou com o Luiz Campos a carreira, eu falei que tinha terminado, não, o Abel no Penafiel, quando começava a carreira, foi treinado pelo Luiz Campos, e essa amizade ficou desde então. Em relação à última imagem do Luiz Henrique, não foi das melhores, mas ainda assim, sempre que um grande busca um treinador, o nome do Luiz Henrique está no meio. A gente trouxe informação lá atrás, quando o Brasil, a seleção brasileira, avançou com a prioridade pelo Ancelotti, o Luiz Henrique estava nesses treinadores aí também, como plano B para a seleção brasileira. Agora surge essa informação do PSG. É um treinador também que tem características de liderança para um jogador, ganhou muitas coisas como jogador no futebol espanhol. Ou seja, e daquilo que vem dizendo agora a comunicação social francesa, a imprensa francesa, para bater tanto na tecla do Luiz Henrique, eu começo a acreditar que, de fato, o Luiz Henrique tem a mais chance, não só do que do Abel, mas propriamente do Mourinho,